Então, bom dia. Estamos lendo a nossa parte finalzinha do livro. Tem alguns livros mais antigos que não tem essa parte final. Alguns vieram me dizer que não estavam encontrando, porque alguns livros mais antigos, quem comprou os mais antigos, não tem o final, a parte de esclarecimento, psicoterapia e cura e oração. Mas aí tem naquele PDF também que a gente enviou, conforme a gente está lendo aqui, tá? Se não tiver no livro, já ajuda também. A gente está lendo a parte final do livro, que chama Oração, Perdão e Cura, né? Aí os mestres pediram para a gente começar pelo perdão. Então vamos trazendo a nossa presença divina para aqui, para agora, colocando as nossas mentes em união perfeita com Deus. Amado Pai, não negamos teu pensamento hoje, nesse agora. Que o teu pensamento invada os nossos pensamentos, nos trazendo clareza de tudo aquilo que já somos, que já está em nós. Que não haja dúvidas dentro de nós, porque o teu pensamento nos habita. E o teu pensamento é a certeza de quem és. É a memória viva do teu silêncio, do teu repouso sagrado. Que hoje todas as nossas dúvidas, que hoje todas as nossas ilusões, ainda que inconscientes, sejam entregues a ti. Que o teu pensamento consuma todos os nossos pensamentos de morte, de doença, de ilusão, que apenas a paz eterna que já habita em nossa mente prevaleça em nossos pensamentos. Obrigada pela presença, irmãos de luz, com alta consciência sobre si mesmo, por nos ajudarem nos estudos de hoje. E que nossas mentes possam compartilhar com toda a humanidade nesse momento, ligando nossas rádios transmissoras para compartilhar com todos os humanos, com todos os seres, as dádivas do dia de hoje. Gratidão, Pai. Vamos então para o nosso perdão. Nós estávamos vendo nos anteriores sobre o perdão para destruir, né? Que é quando a gente nega o perdão para o nosso irmão, né? Quando a gente utiliza ainda o perdão naquela primeira escadinha da oração, que é o perdão das mentes que ainda dormem, né? Que ainda estão esquecidos de si, que é aquele perdão dado quando você vê o outro como culpado. Então você o perdoa, mas ainda o vendo como culpado, né? Esse é o perdão que ele chama de perdão para destruir, em que ainda não conseguiu enxergar a verdade. E ele fala que o perdão desse livro, ele tem que ser verdadeiramente buscado, né? Porque a nossa inocência, a nossa benignidade, ela está obscurecida na separação. Então a gente não consegue ver que mesmo diante de todas as atrocidades que a gente está vendo no mundo das formas, todas as partes são inocentes. A gente ainda vê culpa, a gente ainda acha que a pessoa criou aquela doença por causa de todo o passado dela, a gente ainda acha que a pessoa que comete atrocidades tem que responder, tem que pagar. Então, a nossa mente ainda está muito presa na separação. E só aqueles que verdadeiramente buscam Deus é que vai compreender esse nível de perdão que o livro fala. Então, é por isso que ele fica 365 dias tentando nos ajudar a nos libertar deste nível da consciência. Porque, em última instância, somos todos inocentes e ele quer fazer com que a gente saia desse mundo de percepção separatista e alcance um nível de amor que é o nível do nosso Pai e de nossa imagem, que é Cristo, né? E aí ele fala que, inclusive, esse perdão para destruir, ele é um erro caro dentro de nós, porque ele nos prende na separação. Primeiro, porque eu vejo meu irmão como outro, né, como um outro ser, porque no mundo da separação é isso, é Cristo parecendo ser vários. Então, aqui eu mantenho a separação quando eu não dou perdão para aquela pessoa, e também mantenho a separação por estar vendo algo que não foi o que Deus criou. Porque se Deus criou amor e eu estou vendo ódio, é porque eu ainda estou com a minha mente dividida. Eu ainda não
me entreguei por inteiro a Deus, né? E aqui ele fala que o único caminho que ele fala, que é o último parágrafo, né? Aprendes então que Deus te deu um meio para retornar a Ele. Qual é esse meio? Não vejas erros, não os tornes reais. Então, quando bater no nosso coraçãozinho e ver a doença, julgar aquela pessoa pelos atos dela, julgar a gente mesmo, a gente se manter firme, isso não é real. Somos todos inocentes, eu escolho ver a face de Cristo e não o filme da vida separada, né? E aí é onde a gente treina, escolher ver a face de Cristo, ao invés de ver esse filme de terror que a separação cria. Então, é um treino para a mente, né? Que, em última instância, é só a mente que está adoecida. O nosso espírito sempre foi o próprio espírito, mas a mente mergulhou fundo na expansão da separação. E aí, hoje, nesse momento, nós vamos começar o item 4, então. Uma oração é sempre por ti mesmo, assim como o perdão é sempre dado a ti. E por que sempre a ti também? Porque em última instância só existe eu, né? Eu sou a centelha de Deus. Então, em última instância, só existe Deus. Deus em suas centelhas, vivendo a experiência do esquecimento. Então, se eu estou brigada com a minha mãe, eu estou brigada comigo mesma, porque Camille e mamãe são só personagens de uma consciência una. Então, eu dou perdão para minha mãe, eu estou dando perdão a mim mesma. Por isso que o livro fala, somente quando você dá é que você recebe. Então, é dando para minha mãe que eu mesma estou recebendo, porque é uma consciência una. Então, quando eu vejo a minha mãe como inocente, eu estou me inocentando. É impossível perdoar a um outro, pois são apenas os teus pecados que vês nele. Então, a regra do espelho não só como a maioria dos psiquiatras, psicólogos famosos, né, estudiosos trouxeram como para o personagem, mas também nessa mente unificada. Sou eu, Cristo, uma parte de mim que está esquecida de quem sou. Então eu continuo vendo o pecado daquela pessoa, que na verdade sou eu. É a parte de Cristo que escolheu a separação. Queres vê-los lá e não em ti mesmo. É por isso que o perdão de um outro é uma ilusão. É muito mais fácil eu falar, mamãe, você é a culpada de toda a minha vida. Porque aí eu não tenho que assumir que só existe eu. E aí eu sou a culpada de todo esse filme de terror? Sim, foi a minha mente que criou esse filme de separação. Mas eu sou culpada pela guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio? Sim, porque nós somos uma consciência. Não é Camille ou Hitler que está criando aquela história. É uma consciência fragmentada em Camille e Hitler, mas é uma consciência vivendo vários personagens. Só que isso dói. Quando você entra na unicidade, você tem que descobrir que é você que criou isso, aí a gente entra na culpa. E aí vem o livro e diz: não se culpe, porque tudo isso é só um filme, não existe. O seu mundo real continua existindo, eu só quero fazer você despertar para ele. No entanto, é o único sonho feliz em todo o mundo, o único que não conduz à morte. Então, por isso que ele está falando que o perdão, ele vai te levar para esse lugar real, né? Onde não há essa morte, essa separação. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo, pois tornaste-o culpado pelos teus pecados, e nele tens que encontrar a tua inocência agora. Então, o livro sempre fala que os milagres e a expiação é entre os irmãos, é entre as mentes aqui que estão se vendo como um e outro.
Ah, mas eu já sou samaritana, já sou perfeita, já acompanho a sua própria Buda. Mas eu tô lá olhando minha mãe, meu pai, meus irmãos como culpado. Eu vou lá e entro num processo, falo culpado pela violência que praticou. Ou seja, eu continuo presa na separação, porque eu ainda continuo me culpando por um dia lá atrás ter escolhido a separação. Então, eu ainda estou vivendo do passado. Agora, quando eu olho para eles e falo, isso não é real, isso é um filme da separação, e eu escolho ver a minha face de Cristo, dai-me a tua bênção, filho de Deus. Aí é onde eu vou me resgatando, porque eu estou vendo a minha verdadeira face. O ator, ao invés de ficar vendo o personagem, como a gente trouxe na quinta passada, né? Quem, a não ser os pecadores, precisa ser perdoado. E nunca penses que podes ver pecado em qualquer um, exceto em ti mesmo. Então, isso aqui que ele está trazendo é muito forte. É um nível de entrega para Deus muito forte. De você olhar para o teu irmão que você vê em pecado e se ver. Isso é um nível máximo de unicidade, em que você vai olhar para ele e vai falar: eu criei na separação a morte, eu criei a doença. Aí você sai daquele lugar de falar assim: nossa, aquela pessoa está criando a doença. Nossa, o que será que ela fez no passado dela para estar criando tanta doença? Nossa, porque a gente está sempre jogando pessoalismo. É sempre culpa, é culpa da Gisele. Ah, a Gisele deve ter o karma muito negativo. Nossa, a Rúbia? Deixa que a justiça pague pela Rúbia. Ué, mas Gisele e Rúbia não sou eu em última instância? Não são personagens de uma mesma consciência? Então, chegar nesse nível de aceitação é preciso entrega. Por isso que ele fala que o perdão que eu te proponho tem que ser verdadeiramente buscado. Porque senão você sempre vai ficar naquele lugar. Problema da Rúbia é problema da Rúbia, o meu é meu. Não, peraí, é nosso. Então, eu compartilho minha mente com Rúbia nesse momento e digo para ela: não é real. Eu não preciso me expressar em palavras, lembra? É manter a nossa mentalidade certa, de respirar fundo e sentir. A Rúbia é inocente. Eu me inocento. Tudo isso aqui é um filme e eu escolho ver o ator. E o ator e diretor é Cristo e Deus. Eu escolho ver Deus e Cristo em Rúbia e Gisele. Só que é um treino, né? Lulu, pode falar, maravilhosa. Aqui é muito aquela questão do ser Cristo em ação e ver a face de Cristo, né? Principalmente nós que estamos nesse estudo, buscando esse encontro e essa permanência, porque é muito isso que nós estamos fazendo, né? Buscando a permanência nesse sentir, que é ser Cristo em ação. E a única forma de ser Cristo em ação, de ver a face de Cristo em cada irmão, é se sentir unificado. Se eu não conseguir ver a face de Cristo como aquela face que sou eu, nós não conseguimos estar nessa permanência. Nós não conseguimos ser esse Cristo em ação. Por que que Jesus, o Cristo, esteve entre nós? Para nos lembrarmos disso. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Vai, mãe, siga. Eu te abençoo. Isso é ser Cristo. É dar a liberdade de ser luz a todo irmão. Porque dando liberdade, a gente recebe e a gente só dá aquilo que tem. Para ser livre, é necessário crer e ser nesse sentir. Porque o looping da separação vai permanecer enquanto a gente não integrar essa verdade dentro de nós. Simples assim, a salvação.
Simples assim. E aí vem a Nada lição. difícil, né? E nada difícil. E aí você trouxe a lição de hoje, né? Lindamente. Você não precisa ter certeza. Ainda que a dúvida paire, mas você aceita. E aí, quando eu digo sim para Deus, ele vai purificar. Então, vem cá, minha filha. É onde eu falei para vocês tempos atrás. Quando a gente diz sim, todos os nossos fractais que estão desalinhados, a gente vai virar o centro. Então, eu sou o para-raio. Eu vou receber todos os, porque eu disse sim. Se eu digo sim, eu tenho um mundo inteiro para olhar e para amar. Então, eu estou vendo uma pessoa em situação de rua, opa, vou amar porque eu estou olhando para o personagem. Eu estou vendo uma pessoa violentar, opa, eu vou amar. Então, quando você diz sim para Deus, ele usa você para servir a si mesmo. Filho, então eu preciso que você agora entre no servir. Vá servir o que você chama de irmão, que são suas partes ainda esquecida, filho. Vá. E aí é onde vem tudo. Parece que quanto mais luz, mais o mundo inteiro chega até nós. Aí são pessoas com doença, é pessoas com dor. Aí vem toda aquela turbulência para você servir, para você manter a mentalidade certa e servir. Eu te dou o direito, eu te abençoo, amada parte minha. Te abençoo para você se experienciar. Te abençoo porque se para mim que tem um pinguinho de lucidez é desafiador me manter na unicidade, imagina você, irmão, o quão é difícil. Então, é muito trabalho. Quanto mais a gente tem lucidez, mais lhe será cobrado. Dos ignorantes, poucos serão cobrados, porque são ignorantes. Mas os lúcidos serão cobrados, né? Pode falar, Gigi. Bom dia, amadas. Nessa presença, nesse estado de presença, né, sentindo a unidade, no estado de presença profundo, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus na guerra, na paz, na tristeza, na alegria, no amor, em tudo, porque somos um. O filme por inteiro, né? Somos Deus, somos um. Se somos nessa unidade, nesse estado de presença pleno quando eu me mantenho e eu sinto esse estado de presença bem profundo, nessa unidade eu vejo tudo, toda a história, Deus. Porque o julgamento ele cessa como certo ou errado, bom ou ruim. Então eu vejo todas as emoções, as situações, né? Desde do medo, porque, na verdade, são frequências dentro da grande frequência, né? Desde a alta frequência à baixa frequência, desde a luz e sombra. A sombra somos nós, é uma coisa só, é Deus. A luz é Deus, a sombra é Deus, né? A alegria, a tristeza, o medo, o amor, é tudo Deus. E eu consigo ver Deus. Eu consigo ver Deus em tudo. E por isso que uma hora aí o perdão deixa de ser necessário, porque tudo é, né? E aí eu tenho sentido nessa presença eu sou fortemente, e no dia a dia, mesmo que eu oscile um pouco entre o bem-estar, a chateação, ou no personagem, eu me vejo como observadora da cena, vendo Deus ali, na oscilação. Aí eu não me vejo me cobrando quando eu estou assim, no estado mais observador da criação, né? Observando a criação como um todo, mesmo oscilando, eu não fico me cobrando de estar sempre em alta frequência, porque a alta e a baixa frequência, tudo é Deus. Todas, todas as cores, né? Todas como diz, os tons, todas as frequências mesmo, né? Como a escala Hertz, né? A escala em Hertz, tudo é Deus, tudo é uma coisa só. E aí eu vejo, vivo agora, né? Nesse agora. E aí a emoção, ela desce, claro que às vezes ela desce, ela sobe
né, em várias intensidades, mas nesse observador tem uma contemplação da história. É como assistindo um filme mesmo, você tem várias cenas e os momentos, né, pode ser o suspense, o momento, né, e você tem várias frequências e você observa toda aquela criação e fala, nossa, que interessante, né? É, tanto sentir, tantos pensamentos, sentir tanta percepção em um momento só. E eu tenho sentido isso, assim, que tudo é Deus. E aí tudo, a tristeza, eu compreendo, vejo, observo. Ela vem e passa como nuvem. A alegria, aí ela vem e passa. E aí todas as emoções, o medo, vem a preocupação, ela vem, mas ela passa também. E como nuvens, todas as emoções, elas vêm e passam. E fica naquele estado de observador. Fala, nossa, que interessante, né? Estar aqui. E é esse estado, né, de presença, nesse estado de presença, que tudo é Deus, tudo é. A E, ne- guerra é Deus. É e o nesse fio. estado de presença, a gente vê que a frequência é uma só, é o amor. Toda oscilação é só uma percepção. No mesmo fato aqui contado, uma história, você vai ter uma interpretação, a Lu vai ter outra, a Neliezer, cada um vai ter. Então você percebe que no nível da percepção é tudo relativo. Por isso que tem essas oscilações. Ah, é alto, não, é baixa. Ah, é aquilo. A gente está sempre oscilando, porque na verdade, no nível da percepção, sempre vai ser individualizado para aquela alma. Mas na base de tudo, a frequência é a mesma, a consciência é a mesma. Só que cada personagem vai dar a sua nuance, como você trouxe, tem a sua tonalidade, né? Conforme a tua crença, o teu grau de dor, conforme aquilo que você escolheu vivenciar, você vai dar uma interpretação àquele fato. Então, cada um vai interpretar de um jeito, só que a frequência é sempre a mesma. Nada pode existir sem o sopro de Deus. Nada, porque ele é a base de tudo. Então, você só escolhe o que você quer ver. Se você quer ver, né, as nuances, ou você quer ver a frequência única, que é o amor. Aí você quer dar várias camadas, vários níveis, ou você quer ver tudo como um só, um único ser. E aí é onde você vai dando esse direito das pessoas sentir e se experienciar. Ok, aquela pessoa quer ver a nuance da guerra, só cabe a mim amar, porque ela está altamente esquecida. Mas isso é um treino, né? É um treino, como você trouxe, você vê Deus em tudo, é um treino. Que a gente tem que estar o tempo todo se treinando até se tornar orgânico. É que nem quando a gente vai para a escolinha, a gente não treina lá desde o iniciozinho, né? 2 mais 2 são 5. Não, filhinha, é 4. Bota um 4 aqui. A gente vai treinando o beabá. Então, nós estamos treinando e cada vez mais vai expandindo até ir ficando orgânico, né? Aí, nessa fase, eu acho a vida linda. Fica mais leve, né? Fica bem mais leve. Então, esse é o grande engano do mundo. Ver o pecado em outra pessoa, né? Exceto em ti mesmo. Esse é o grande engano do mundo. E tu és o grande enganador de ti mesmo. Na hora que esse livro dá um soco na gente, né? Pá! Sempre parece que o outro é quem é mal. E tu és aquele que é machucado pelos seus pecados. Ai, então vamos deixar absorver isso aqui no nível mais profundo entre a gente. Vão deixando reverberar, pega a lição de hoje, lembre, né, que eu não negue o pensamento de Deus. Pai, eu ainda vejo meu irmão como algoz e eu como a vítima. Podes me ajudar? E chama Cristo nesse momento, porque o livro está te dizendo: o maior engano é ver você como vilão, como vítima e ele como vilão, ou vice-versa, né? Para quem se vê como vilão. Esse é o teu maior engano, filho, porque não existe outra pessoa a não ser eu e você. Então, tudo que vês é teu reflexo, filho.
como seria possível a liberdade se isso fosse assim? Tu serias escravo de todos, pois o que ele faz acarreta o teu destino, os teus sentimentos, o teu desespero ou esperança, a tua miséria ou alegria. Então, aqui ele ainda traz que quando eu me prendo na separação de eu e o outro, eu ainda fico escravo da vida. Eu perco a minha autonomia e dou o direito a ele de me dizer como eu me sinto. Porque ele acordou estressado, eu me estressei. Porque conviver com ele é muito difícil. Uai, você vai dar o seu direito de ser feliz para aquela pessoa que escolheu a infelicidade? Então você ainda vira um escravo eterno quando você está na separação. Você culpa o mundo pela tua miséria. Você culpa o teu algoz pela tua violência. Então você não só sai da verdade, como ainda se torna um escravo da vida da separação. Então olha como o jogo da separação, no qual nós não estamos aqui por sermos vítimas, mas porque nós escolhemos. A gente tem que assumir o nosso ato lá atrás, no momento em que eu falei, o filho pródigo, papai, me dê aí sua herança, seu poder de criar, que eu vou lá para o mundo lá fora, vou fazer toda uma baguncinha, quando eu não aguentar mais, eu volto para casa, beleza? Igual o filho adolescente revoltado faz com o pai e com a mãe. Foi o que nós fizemos. Então, nós estamos aqui porque nós escolhemos mergulhar na experiência da separação e agora já não queremos mais. Só que nós nos distanciamos tanto da unicidade que agora parece que esse caminho eu tô andando contra a maré. Parece que eu remo, 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 é muito esforço, é muito difícil, porque nós nos distanciamos muito. Eu estou a 1.000 quilômetros de papai, então eu estou andando a pé esses 1.000 quilômetros. Mas ele diz o tempo todo, nesse agora você já pode ter essa revelação. Então, por que eu ainda não estou tendo? Porque parte de você ainda está em separação. Aí é onde ele te dá a dica. Quer descobrir o porquê que você ainda não andou esses 1.000 km? Olha para o teu irmão. Nossa, é verdade, Deus. Eita, você vê o tanto que eu ainda julgo. Ixi, é verdade. Eu ainda olho para o meu irmão como outro. Então, pronto. Você já sabe por quê. Porque você ainda está aceitando a verdade, você ainda não a aceitou por completo, que é o que o livro fala de expiação total. Não existe aceitação parcial. Ou você está com os dois pés dentro da verdade, ou você ainda vai viver a separação. Peraí, filho, você achou tudo no livro. Tu não tens nenhuma liberdade, a menos que ele dê a ti. E sendo mal, ele pode apenas dar o que é. Não podes ver os seus pecados sem ver os teus, mas podes libertá-lo e a ti mesmo também. Então, quando eu ainda vejo as minhas partes criando guerra, criando doença, criando dor, criando sofrimento, é a oportunidade, é o meu milagre. É a oportunidade que o Espírito Santo está te dando. Fortaleça a tua mente agora. Vá lá e negue dentro de ti. Lembre, ele é santo. E perdoe-o. Mas não é aquele perdão do destruir, como nós vimos no encontro passado, onde, eu sou boa samaritana, eu perdoo você. É o perdão real, de lembrar, como o Gi sempre gosta de nos trazer, ver isso aqui como um filme. E aí vai facilitando a tua mente. Eu não quero mais ver este filme, quero ver o ator. Então, eu sei que aquele ator é inocente, eu sei que ele só está cumprindo um papel. Então, é sair do papel e ir para o ator. Vamos sempre trazendo essa analogia, porque assim a mente se acalma e ajuda a baixar as barreiras para que o Espírito Santo faça a limpeza em nós. Porque esse capítulo que a gente está estudando do perdão, ele é muito forte. Ele requer uma entrega de nós verdadeiramente, né? E se ainda não está verdadeiro, tá tudo bem, porque você também é inocente. Lembre disso.
Você só está preparando esse personagem para a verdade de quem você é. O perdão verdadeiramente dado é o caminho no qual se encontra a tua única esperança de liberdade. Então, se a gente quer se libertar deste mundo de separação, o perdão verdadeiro é um caminho, tá? Existem outras escolhas, mas para este livro ele traz que é o caminho, inocentar a todos. Os outros cometerão erros, e tu também, enquanto esta ilusão de um mundo parecer ser a tua casa. Então, enquanto nós estivermos na mente separada, eu ainda vou ver os erros dos meus irmãos e eu ainda vou errar. Por isso, as oscilações. A gente ainda oscila muito, porque parte de nós ainda não aceitou a verdade. Quando a expiação for completa, seremos perfeitamente Cristo, como Jesus conseguiu, onde só reinava o amor. Essa é a expiação total. Por isso, vamos fazendo nossos milagres. Vamos caminhando com o perdão até que a expiação total aconteça. E a gente vai saber quando acontece. Se hoje a gente já sente melhoras, né? Se hoje a gente olha a vida e fala assim, meu Deus, como a vida está bem mais em paz. Meu Deus, como eu estou muito mais. Imagina quando a revelação cair por inteiro. Você vai sair, meu Deus do céu, abençoando até o lixo que está ali no chão. Vem cá, lixo lindo, você foi em Cristo, desenhado nesse lixo. Isso é muito magnífico. Lulu, pode ver, meu amor. Não sei se você estava com a mão levantada faz tempo e eu não tinha visto. Desculpa. Me veio agora aqui um chamado para mim, nós, né? Que enquanto eu vejo a culpa, eu vejo essa separação, né? Eu julgo e vejo que é necessário uma certa condenação, eu estou me dando isso mesmo. E eu estou me dando a dor. A dor que a gente não quer sentir, eu estou negando a paz que a gente quer ter, porque o que a gente emana e cria nesse universo dessa separação e dessa culpabilização, eu crio para mim mesma. Então, essa consciência de desejar ao outro aquilo que nós desejamos, é esse caminho de cura. É a expiação, é a salvação. Porque senão somos nós mesmos perpetuando esse mundo de separação. Nós mesmos nos autopunindo. Mesmo antes de eu enxergar o outro como um só, nessa enxerga, nessa visão de que o outro, separado de mim, merece a culpa, no espelho, no retrovisor, também estou sendo julgado, também estou sendo culpabilizado. E também está sendo lançado sobre mim, nessa separação, o direito de sofrer, de penar, de não ser livre. Manter esse raciocínio, esse pensamento, é manter a prisão dentro de nós mesmos. Então, o que faço para o outro é muito mais forte do que faço para mim, no mundo da separação. E no mundo da unicidade, não há necessária expiação, porque a salvação já é. Simples assim. Eu vou dar um exemplo do que você falou de meu papai, né? Meu paizinho tá dodói da próstata, né? Se fosse em outras épocas, eu o condenaria. Eu diria, mas também
né, com toda a mágoa, com todo um chakra básico, karma, eu ia condenar o meu pai. Eu ia ver a doença que ele está passando como um efeito da escolha dele, porque é isso que nós somos neste planeta. Tudo parece ser um efeito das minhas causas pessoais. Eu condenaria o meu pai. Mas desde que ele veio, eu me surpreendi e vi o quanto o Sen está muito forte em mim, porque em momento algum eu condenei. Olhei aquela doença para ele como algo que ele criou por escolhas pessoais. Eu despessoalizei meu pai. Eu simplesmente olhei para aquela doença e para outros amigos que veio para mim também dodói, como uma escolha lá atrás de se afastar de Deus. Então, a todo tempo, eu mantenho a minha mentalidade certa frente ao meu pai, de ver ele como inocente. E acreditando que ele já está curado, independentemente do resultado físico, né? Se vai ser uma cura, se não vai, mas mantendo a minha mentalidade certa de que ele é inocente, de que ele não criou a doença por escolhas pessoais, mas porque a doença existe na mente da separação. E aquele corpo está alinhado com aquela doença. Então, eu me mantenho na mentalidade certa de ver o meu pai como inocente. E através do campo dele, o quanto é desafiador para as mentes separadas pedir ajuda. E meu pai disse: eu não sei conversar com Deus. Como é que eu vou orar para ele? Como é que eu vou pedir para ele minha cura, sendo que eu não sei fazer isso? Então, ali eu vi o quanto as mentes afastadas de Deus já não sabem mais nem como conversar com Deus. Como é que eu vou condenar essa parte de mim? Como é que eu vou ter coragem de chutar um cachorro morto? Eu vou orar por ele. Aí eu vou trazer essa unicidade na prática. E vou me aproximar e vou dizer: pai, eu não sei como te pedir ajuda. Pai, eu estou doente, porque eu acreditei que eu estava separada de você. Você pode me ajudar agora? Eu estou fazendo isso pelo que eu chamo de pai aqui na vida terrena, mas que sou eu. Então eu me unifico com aquilo que eu vejo. Mas por que você está fazendo isso pelo seu pai, pelo especialismo? Não, porque ele chegou na minha vida. Se ele chegou na minha vida adoecido e eu estou vendo a doença, então porque a minha mente ainda vê a doença. E ele e mais 4 pessoas chegaram nesse último mês comigo com doenças severas. Então, eu estava sendo convidada a me unificar com eles na mentalidade certa e negar a doença. Eu não sei qual vai ser o resultado na vida dessas pessoas. Mas se elas chegaram para mim é porque eu vou me unificar com elas. Então, eu me unifico sem o especialismo de ser pai. Tanto que chegou outras pessoas que eu nem tenho especialismo com doença para mim, para que eu possa me unificar e negar, independentemente do que vai acontecer no mundo da ilusão. Eu nego e vejo eles como inocentes. Mas se fosse em outra época, eu ia manter a separação, ia vê-los como, mas tá vendo? Isso aí é equilíbrio kármico. Isso aí, chakra básico desalinhado. Eu ia entrar no que eu estava acostumada a acreditar como verdade. Mas hoje eu estou escolhendo o 100 a todo instante. Se ele é o único caminho, não sei, mas é o caminho que, para mim, Camille, tem me levado mais próximo a essa unificação. Rúbia, Deusa, pode falar. Bom dia. Trazendo minha experiência desses últimos dias, nesse mesmo sentido, Camille. Está muito em voga a situação do rapaz que bateu na menina, né, no elevador. E ele deu muitos socos nela e as pessoas estão execrando ele. E ontem eu me dei conta, eu vinha ouvindo aqui e acolá, porque eu não procuro notícias, não gosto assim de estar assistindo essas coisas. Aí ontem eu me dei conta, depois de ver mais uma vez, assim, passando no Instagram, que eu não julguei, sabe? Não veio aquela coisa de ele precisa ser morto, como eu estou ouvindo.
gente falar, tem que ser preso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Na verdade, eu senti, quando eu parei e pensei, disse, não, vou pensar sobre isso, porque eu já tenho visto, então vou pensar sobre isso. Eu cheguei à conclusão que a minha vontade era abraçar ela e abraçar ele, porque o tanto que eu sinto por ela, por ter sofrido a agressão, eu sinto por ele, de ter sido o agressor. Isso me emociona, sabia? Chega, eu estou toda arrepiada. E com a voz embargada, porque é uma coisa muito nova para mim. E é tão lindo, é tão bom. É isso. Obrigada, amada, obrigada. Porque é esse o nível de amor de Cristo. Que ele olha para aquele personagem e vê que ele só está esquecido. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Eu vou chutar cachorro morto? Eu vou ver que aquela pessoa está tão adoecida, tão esquecida de si, e aí só o amor cura. Claro que aqui embaixo vai ter regras, vai ser preso, blá, 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 mas só o amor ali, porque é uma mente muito esquecida. Muito esquecida. Gratidão mesmo, porque eu vejo, Rúbia, lindamente o quanto a sua flor de lótus está cada vez mais aberta. Você tem feito milagres na sua vida e sempre trazendo aqui para nós. Nossa, eu te honro muito. Eu me amo muito em você. Eu É me uma amo. honra para mim estar aqui com vocês. Uma honra, uma bênção, um presente. Eu agradeço a Deus tanto, tanto, tanto. Transforma a minha vida. Gratidão, viu? A todas. Não, nossa. A todos. A sua cura é a nossa, né? Então, continua, tá? Continua por nós. Salve todos nós. Eu quero trazer uma coisa aqui também. Ontem eu fiz um atendimento de um ser de luz tão magnífico, que se doa tanto. Ele vive a doutrina espírita, vive para servir os irmãos, e ele acabou de descobrir que ele está com câncer na língua. E ontem, fazendo o atendimento dele, quem guiou todo o meu atendimento segurando a minha mão foi Mestre Larion. E guiou a mão de tantos médicos, né? E eu já vi a cura dele. Por que eu estou contando isso? Porque foi dito para ele o seguinte: ser Cristo em ação não é ser sacrifício, não é me sacrificar para o outro. Ser Cristo em ação é amar e dar na mesma proporção. É não negar os meus desejos e anseios. Quando eu nego desejo e anseio, eu nego a criação. Eu nego o meu potencial de ser co-criador, acreditando ser co-criador. Então, isso veio para mim forte agora, pedindo para ser dito para a gente, porque a gente está nesse lugar de aprender a ser Cristo, mas é um Cristo sem sacrifício. É o Cristo que ontem a gente estava conversando, que repousa na certeza de tudo que é. Que se permite ser esse tudo. E quando eu me permito ser esse tudo, eu cocrio, porque eu invoco Deus e digo: sou co-criador com você. Não estou em sacrifício. Porque a hora que a gente está em sacrifício, aquele sacrifício que a gente acredita ser o sacrifício que é a negação de alguma coisa, porque sacrifício é o sagrado ofício de ser Cristo, nessa imensidão de ser amor. No sagrado ofício de ser Cristo, na imensidão de ser amor, a única coisa que eu sacrifico é a necessidade de ser reconhecida como um Deus Salvador.
Quão profundo é isso nesse caminho que a gente está, dessa cura. O único sacrifício é a necessidade de ser reconhecido. Porque no sagrado ofício eu faço a entrega. Eu sou, eu dou, porque tudo tenho. Então, quanto um ser de luz magnífico, que trabalha tanto, né, para os irmãos, ainda se coloca nesse lugar de sacrifício. Por acreditar que é no sacrifício que a gente dá. Então, veio aqui para mim que fosse dito isso, porque para a gente olhar para isso, sentir isso também, porque é muito importante ter integrar isso no nosso coração, no nosso sentir. Para darmos tanto, precisamos ser tanto. Por merecimento. Porque já foi dito que somos merecedores há éons e éons atrás. E isso não pode ser tirado. Por isso que é a ação, né? Por exemplo, trazendo o caso de Ruby, ela só conseguiu trazer esse amor porque esse amor está dentro dela. Ela está começando a sentir isso dentro dela. Então eu dou. Não é aquele sacrifício de olhar para aquela pessoa e falar, ai meu Deus do céu, eu tenho que amar ela. Não dá. Isso aqui é um sacrifício. Porque eu estou dando algo que eu ainda não tenho. Eu estou negando o meu desejo profundo de culpá-lo. Né? E enquanto houver esse desejo, a gente ainda vai sentir esse sacrifício dentro de nós, né? Maria Rios, bom dia, maravilhosa. Pode falar. Bom dia, amadas. Isso me fez lembrar, na época, depois de 11 de setembro, como que teve a caça ao Osama Bin Laden. E quando ele foi desvivido, vamos colocar assim, porque a palavra correta de ser usada é muito pesada para mim usar agora, né? Tiveram pessoas cantando na rua e eu chorei, porque era um ser que estava sendo destruído. E a minha amiga não entendeu isso, nem eu entendi, sabe? E toda essa conversa me lembrou aquele sentimento de compaixão que eu tive, de ter que pagar, de ser unha por unha e dente por dente. E isso está me deixando muito comovida hoje. E eu achei que era o momento de eu deixar isso sair depois de muitos anos, num fórum muito diferente, muito amoroso, e de reconhecer que, sim, eu sou merecedora de estar aqui com vocês. Eu não sou terapeuta, eu não estou nesse caminho por muito tempo, oficialmente, mas isso sempre teve no meu coração. Gratidão, amadas. Gratidão maravilhosa. E a gente viu o quanto você tem se entregado mesmo. Muito, muito, muito. A entrega tem sido cada vez maior. Gratidão, gratidão mesmo. Por você já sentir essa compaixão e nem sabia nomear, né, irmã? Que é isso aqui que eu tô sentindo? Eu não quero que os condene. Era isso. Agora você só está entendendo que aquele momento era o teu Cristo. Foi uma dor pelo sofrimento alheio. A gratidão, gente, ó. Amamos você, nossa musa internacional americana. Rubinha, pode falar. É interessante, porque agora, diante de uma situação, eu não vejo mais a necessidade de ter um certo e um errado. Não é esse está certo e aquele tem que ser condenado. Um tem que ser acolhido, outro tem que sofrer. Não. Diante da situação, é pegar os dois lados e dar a cada um o que eles precisam para ficar bem. É assim que eu sinto agora, é assim que eu passei a ver.
Porque, Então, no final das contas, os dois lados têm, cada um tem as suas necessidades de acolhimento, de cura. E assim resolve. A sensação que eu tenho é que assim resolve a separação. Assim resolve as questões do mundo. Enquanto tiver acolhendo um, condenando o outro, aquele condenado só vai piorar e só vai fazer mais coisas ruins. É uma bola de neve. e levo Ai, isso essas para o conclusões estão chegando e eu estou achando assim o máximo. Eu já estou imaginando seus sets terapêuticos. Que lindo que deve estar. E imagina isso na unicidade. São partes minhas. Então, eu estou condenando a mim mesma. Então, enquanto houver uma parte que está sendo condenada, Cristo não está completo. Que parte dele está condenada. Então, o que Eu você olho, está fazendo é essa unificação em Cristo. Peraí, eu não posso condenar essa parte. Porque aí eu estou condenando ainda uma parte minha. Então, você está entrando tanto no Cristo, na parte prática. Peraí, não dá mais. Isso aqui já não é mais, não faz mais sentido. E aí vai chegar uma hora que você vai começar a entender que você nem pode condenar aquela pessoa porque ela é você. Aí é onde você vai começar a olhar, meu Deus do céu, sou eu. Não, peraí, deixa eu amar essa pessoa aqui que eu quero, Lu, vem cá. Aí vai ficando cada vez mais forte essa unificação. hoje em dia, eu olho para a prisão, e aí imagino, né, aquele tanto de gente. Eu já fui da área de direito. Aí, resultado, eu penso, eu digo, meu Deus, lá não tinha que ser um lugar de condenação, de castigo, lá tinha que ser, de fato, um lugar de ressocialização, de reabilitação e de cura. Aquelas pessoas não deviam estar sendo infringida a eles sofrimento, mas sim terapia, cuidados, espiritualidade. Tem que cuidar e não massacrar. Como é que vai melhorar nada com massacre, pelo amor de Deus? Eu vou apertar tuas bochechas. Eu vou morder essas bochechas gostosas. É sobre isso. Ai, Deus, É é sobre sobre isso. isso. E ainda que a gente não possa fazer fisicamente, Rúbia, lembra que a tua mente está conectada com a deles. Então, você pode, por exemplo, falar, pai, cocria comigo nesse momento. Eu quero levar a mentalidade de amor para todas essas pessoas que estão no hospital, adoecida, para todas as pessoas que estão no sistema presidiário. Você pode, pai, comigo, chama ele, que através dele você está conectada. Vem comigo, pai. E aí, todos os dias você pode fazer isso. Porque lembra que é no nível da mente que a gente conversa. Se eu mantenho a minha mentalidade certa, penso num presídio e compartilho, isso chega, a nível de mente chega. E vai chegar uma hora que aquele personagem vai baixando a barreira, e aí quando vê, ele já não quer mais o mundo do crime, aí quando ele vê, ai, não sei, ele pede perdão para a família, quando ele vê o milagre acontece. Então, é isso que Cristo fala, eu preciso que vocês façam por mim na terra, porque eu estou em outro plano. Então, eu preciso que vocês me chamem e fale a língua dos homens através da língua dos anjos. Então, você pode fazer isso. Cure eles da sua mente. Ai, consigo até sentir esse compartilhamento lindo. Obrigada, maravilhosa. Flavinha, linda, pode falar. Oi, estão me escutando? Estamos, moça. Então, eu estou a live inteira me segurando para não falar, mas meu coração parece que vai sair pela boca e eu preciso falar, assim, não sei por que eu preciso dividir. A semana inteira, assim, eu estou tentando me acolher, me pedir para olhar a situação com a face de Cristo, mas essa semana que antecede meu aniversário é difícil para mim, porque meu pai faleceu no dia do meu aniversário. E eu sofro com isso, assim, eu não queria sentir isso, assim, eu não consigo
consigo acolher isso, fazem 4 anos, e eu queria olhar e ressignificar isso e olhar para isso de uma outra forma, assim, eu sei que eu tenho entendimento que deu o tempo dele, mas foi uma coisa inesperada e era uma pessoa importante, e eu não quero sentir isso. Desculpa, gente. Não pede desculpa não, meu amor, é sentimento lindo. Eu não posso não falar, porque eu estou começando a surgir das minhas cinzas agora. Em 2016, meu esposo, que era meu amigo, meu melhor amigo, a única pessoa que eu me senti realmente amada na vida, inclusive de meus pais. Ele era a pessoa que me amava. Ele teve diagnóstico de câncer de pulmão e ele era médico, ele não aceitava nada, totalmente ateu, não aceitava nada que não fosse tratamento médico. E eu vivi até o falecimento dele, que foi 6 dias depois do meu aniversário. Então, quando você falou isso, ele foi 18, e só agora eu estou começando a... Eu não diria aceitar, mas saber que isso é parte de mim, é parte da minha realidade. E lembrar dele como o amor que eu tive e eu tenho, porque isso não vai embora. E essa dor ela é capaz de se transformar em gratidão pelo que nós tivemos. Mas leva tempo, amada. Porque logo depois disso veio minha mãe tendo um infarto e perdendo 70% da função cardíaca. Veio Covid, meu pai caiu, quebrou a perna, faleceu na cirurgia. Meu irmão teve um AVC a cada 2 anos. E eu estou acolhendo isso em Cristo, que nós somos. Eu não digo nem Cristo como é a energia crística, mas dói muito. E eu te abraço de coração, porque eu entendo, eu não sei, eu entendo o que você pode estar sentindo. Muito amor. Gratidão por compartilhar. Nós não estamos sozinhas. Tem muita gente que está passando por esses perrengues, como a gente chama. Mas nós somos... Eu entendo que isso faz parte, né? Que a gente tem um tempo, né? São as histórias de vida de cada um, né? Mas querendo ou não, eu sei que ele está em algum lugar, eu sinto a presença dele. Ele era uma pessoa muito alegre, assim, ele trazia muito alegria, muito amor, ele era acolhedor, ele era uma pessoa incrível, né? E eu sinto falta dessa presença de alegria, do amor, do abraço gostoso que ele dava, sabe? Então, quando chega na data, assim, parece que eu vou rebobinando uma fita que eu não quero, eu quero ressignificar essa fita, eu quero olhar de outra forma, eu tento entregar, eu entrego, né? Só que, na verdade, eu não devo estar entregando direito, né? Porque se eu estou sentindo tudo isso, eu não devo estar sabendo entregar. Flavinha, a minha mãe perdeu a mãe dela no dia do aniversário da mamãe. E na hora eu senti como se fosse um presente para a mamãe. Então, tudo é o nosso olhar. Minha mãe não tinha uma boa relação com a mãe. Isso foi um peso. E o que eu disse para a mamãe foi: mãe, ela escolheu se despedir das angústias dela, das dores dela, no seu aniversário como um presente. Seu pai era uma pessoa alegre, como você disse, se despediu de você no dia do seu aniversário como um presente. Porque a morte não existe. Então, receba como presente. Quando a Cá falou assim, a gente cura todos os dias eu faço uma oração 9 horas da noite. Não importa o que eu estou fazendo, as pessoas do meu lado já sabem. Meu despertador toca,
e eu vou para o meu cantinho e oro. E oro por essas questões que a Rúbia estava colocando. Eu peço que quem está encarcerado, quem está numa cama de hospital, quem está sequestrado, quem está isolado, quem está sofrendo angústias no coração, que tem isolamento na vida, receba o quanto de amor que possa ser curado. Que o manto de nossa mãe desça sobre cada ombro, para que a gente possa sentir esse alento, esse sopro de vida. E aí a gente vai desejando essa cura. Então, amada, receba como presente, um presente de cura, de bênção, porque essa escolha é muito divina, é muito divina. Você foi escolhida, você não foi negada. É o seu presente eterno. É só como a gente se olha nesse espelho. E a gente pode mudar esse canalzinho que a gente está. É difícil? É difícil. Mas está aqui dentro esse poder. E você escolher como olhar para tudo isso. Cada um no seu tempo experienciado. Mas sempre é presente na vida da gente. Sempre um presente. Eu amo, entendo te amo, te amo, viu? Também te amo, irmã. Obrigada pelas palavras. Eu entendo que tudo é para o melhor. Tanto que quando aconteceu, eu falava que o melhor aconteça, que o melhor aconteça, que o melhor aconteça. Daí eu briguei com Deus. Eu falei, mas não era esse melhor que eu queria. Era o melhor que eu queria, era ficar com ele. E aí veio uma voz e me disse, mas não é o que tu quer, filha. É o melhor para todos. Né? E o melhor para todos foi isso. E ok, né? E eu preciso aceitar, né? Eu tenho que aceitar isso, na verdade. E talvez Esse eu não é o esteja. ponto. E assim, ó, e é na semana do aniversário, assim, porque depois eu tenho uma relação boa com essa distância. Não, distância não, porque eu sei que ele está em algum lugar e eu sinto a presença, assim. Mas é o momento, assim, é a data, são datas, né? Então, mas isso vai ser ressignificado, com certeza. Flávia, esse é o ponto que você trouxe da cura. Eu, nessa vida, não estou escolhendo ser mãe, porque eu cansei de perder filhos. Perdi muitos filhos. Acessei muitas vidas passadas e a dor da morte para mim foi muito forte. Então eu tenho medo. Se eu sou mãe, para mim a maior dor é uma mãe perder um filho. A morte é algo muito profundo. E a maior questão de você não estar aceitando é essa que você trouxe. Por quê, pai? Eu não queria que fosse assim. Então, o que eu posso te dizer é sinta mesmo, Flávia. Eu senti toda a raiva de Deus. Eu odiei Deus naquela época por isso. Por que que você não salvou meus filhos? Porque eu estava acessando tanta coisa dentro de mim, tanta coisa que eu falava, por quê? Cadê você? Por que que você teve que levar uma pessoa boa? Por que que você teve que me tirar quem eu amava? Por quê? Eu coloquei Deus como um algoz. E quando a gente questiona o porquê de algo ter acontecido, esse é o sentimento que está oculto. É a raiva de Deus. É a raiva de Deus porque ele não se curvou à minha vontade. O especialismo, Flávia, é o maior reflexo da separação. E o especialismo é aquilo que é especial para mim, Deus tem que curar. Eu tenho certeza que Deus vai curar meu pai, mas por que teu pai é mais especial do que aquele que está no hospital à beira da morte? Os especialismo é um reflexo da separação, então assim, não negue não. Sente, vai lá e briga com Deus. Eu briguei com ele. Foi só assim que eu fiz as pazes com ele. Foi quando eu sentei e falei, eu te odeio mesmo. Que era um inocente, era uma criança. Você deixou. Eu estava presa naquela ilusão. Então se permita sentir
Como você trouxe aqui agora lindamente para nós, eu queria que Deus tivesse feito a minha vontade. Eu queria que ele se curvasse a mim. Então, olhe para isso mesmo, com coragem, como você fez aqui, porque você está olhando por todos nós, que o especialismo é o maior reflexo da separação. O que é especial para mim, eu quero que Deus faça. Tem um monte de criança morrendo na África, um monte de pai, um monte de mãe morrendo, mas eu quero que o meu seja curado, que vai envolver a minha história, vai envolver o meu coração. Então, o especialismo não existe no coração de Deus. O seu papai ou o meu papai é o mesmo filho de Deus. E aí, quando eu entrego, mas é preciso sentir, então, assim, obrigada mesmo por você ter trazido isso, porque a tua dor é a minha. É a minha dor de não compreender por que Deus não faz aquilo que eu peço. Porque para ele o que eu peço ou o que o japonês lá no Japão pede é a mesma coisa para ele. Não tem essa diferença. Tudo para ele é um filho que ele ama igualmente. Mas é nesse momento que você está entregando, agora você está entregando para Deus a verdade oculta. A dor é porque meu pai, porque durante o meu aniversário. É uma entrega profunda, irmã, na qual eu compartilho do seu momento de sofrimento. Camille nunca passou por uma perda dessa. Camille tem papai, tem mamãe, tem marido, mas essa alma conhece essa dor que você está falando. E eu sei o quanto eu só me curei quando eu briguei com Deus. Foi só quando eu fui lá e falei, vem cá, eu preciso entender por que você não agiu. Foi quando Senta aqui e me fala. Eu falava, senta aqui e me fala por quê? Então, não é que você ainda... A morte, para você já entendeu. Ok, estou entendendo, ele está em algum lugar. Mas eu ainda não estou aceitando a vontade maior. Pronto. A tua maior cura aconteceu nesse exato momento de você ter compartilhado para nós. Eu ainda não aceito a vontade maior. Vou contar algo pessoal aqui para vocês. Como vocês sabem, algumas semanas atrás, aquela revelação que eu ia ter. Por que eu não fui? Aí veio depois a resposta. Porque eu não estava pronta para me curvar para algo maior. Porque eu ainda tenho, como a Lu Portilho trouxe aqui um pouquinho antes que os mestres pediram, os meus anseios e desejos pessoais. E se eu entro num fluxo da totalidade, eu automaticamente disse sim ao todo. Mas espera aí, eu ainda tenho meus especialismos. Salva meu pai, tira meu pai dessa dor, eu tenho meus especialismos. Então, quando eu me deparei com aquele medo de que eu ia entrar num fluxo totalizado, em que todos nós vamos co-criar o que é melhor para o todo, eu falei, meu Deus do céu, aquela individualidade, aquele egoísmo vai ter que acabar de vez. Vai, que aqui a gente... Só que aí não tem sacrifício, que é uma união tão magnífica, como a Lu trouxe. Enquanto houver desejos pessoais, co-cria esses desejos, porque senão você não vai conseguir entrar no fluxo, vai parecer sacrifício. Mas quando você entende o fluxo divino, aí você entende que não houve um especialismo por parte de seu papai. Aí vem o presente que ela trouxe. Olha o presente magnífico. Aí isso é a alma separada que se curva a Deus. Eu me curvo a você, Deus. Ao invés de fazer você se curvar a mim, eu me curvo a tua misericórdia. Eu me curvo a teu amor. A tua compaixão, seja qual for o resultado na minha vida pessoal. Eu me curvo a você, porque você é a vida no meu pai. Meu pai era um personagem, você era a vida ali. Eu te honro, te venero e te agradeço, porque você me deu os melhores momentos da minha vida ao lado, no meu caso, eram aqueles pequeninos. Para mim foi muito difícil, a quantidade de filhos que eu perdi. Nessa vida, estou relutando para ser mãe, que não quero mais. Eu vivo falando aqui para vocês, eu acho muito difícil o papel de mãe. Eu não sei mais se eu quero viver o papel de mãe aqui. Eu acho que eu quero ser mãe de vocês. Que é mais fácil do que aqueles pequeninos que eu tive que dar a tchau à partida. Por quê? Porque, no fundo, eu tenho medo de brigar com Deus de novo. Talvez, no fundo, eu tenha medo de segurar um bebezinho aqui, esse bebezinho partir logo,
E aí eu vou ter que brigar com Deus. Talvez eu não esteja pronta, talvez eu não esteja rendida. Ou talvez porque eu realmente fiz a cura e tenho um outro papel a desempenhar agora. Mas no fundo eu tenho medo de brigar com Deus. Tenho medo de olhar e me revoltar de novo por ficar presa nos papéis. Então, é isso, amada. Gratidão mesmo. Gratidão a vocês, estou me sentindo aliviada. Obrigada por todas as palavras, pelo carinho, por essa energia gostosa de ser. Se quiser brigar com Deus, Amo liga para mim que a vocês. gente briga junto, tá? Venha sentar aqui no meu divã, que de brigar com ele eu entendo, eu posso compartilhar somente com você. E a gente briga junto lá. Vamos questionar esse sistema. Até a Vamos gente pegar se na render. mão uma da outra e vamos lá conversar com ele. Vamos. Chega uma hora que a gente se rende. E a rendição foi a maior paz da minha vida. Foi quando eu me rendi e é teu filho, nunca foi meu pai mesmo, é teu filho. Você sabe que é melhor para ele. Ah, tô aqui hoje, mas já foi diferente. Obrigada mesmo, gratidão por compartilhar. Obrigada. Vanessinha, nossa musa maravilhosa, traga sua luz. Do que eu senti aqui. Flávia, o seu pai está sentindo tudo que você sente. Que a conexão, ela não deixa de existir. Então, toda a sua emoção, seja ela positiva ou negativa, ele está sentindo também. Então, que possamos ter essa consciência, principalmente no caso de pessoas que convivemos há tanto tempo. Ele está sentindo todo o seu campo. Se você sentir a gratidão, ele vai estar sentindo essa gratidão com você, porque não é igual aqui. A gente, lá a conexão e a mensagem, ela chega de uma forma muito rápida, instantânea. Então, a sua conexão com ele é sempre instantânea. E aí, é importante você até lembrar que quando você sofre, ele está chorando com você. Então, assim, que a gente possa também ter essa consciência, por quê? Né, meu pai, inclusive, já desencarnou, tem uns 2 anos, e eu já estive com ele lá, já conversei com ele. Então, tudo o que eu sinto aqui, toda a emoção que eu senti aqui em relação a ele, ele vai estar sentindo lá. Então, é importante também a gente ter esta consciência em relação aos. Eu falo não no sentido do bebezinho, que às vezes é uma outra, né, forma, mas assim, principalmente dos parentes que são muito próximos, amigos, tios, irmãos, eles sentem tudo o que a gente sente. Então, que a gente possa lembrar disso, a conexão ela é forte, para que a gente não possa, às vezes, trazer e sofrer junto com essa pessoa, né? Eu conversei várias vezes com meu pai depois que ele foi. E hoje ele está bem. Ele teve um momento de tormenta, depois ele ficou bem. E eu emano gratidão e amor, porque ele vai estar sentindo essa energia que eu estou sentindo. Mas assim, nós, né, assim, que você tem o seu momento, mas é importante você sentir que ele está do seu lado, sentindo também. Eu sinto, assim, na maioria das vezes, o que eu mando para ele é gratidão, amor, alegria, tudo que ele me deu, tudo que ele trouxe para mim, eu envio para ele, né? Só que tem certos momentos que a gente fraqueja, né? A gente sente, fica triste pela ausência da presença física, né? É nesse sentido, assim, que tem momentos que eu sinto essa falta, assim. Com ele, desdobramento? Não. Oi? Você encontra com ele à noite? Não, eu sinto. Eu sonho com ele várias vezes, assim, né? É sonho. Você tá reencontrando, tá vivendo, você não desconectou. Você não, essa vivência ela continua. E não é sonho. Você reencontra com ele. Sim, Você sim. não deixou de estar com ele. Isso é importante. Entende? Obrigada a você também, querido. Obrigada, amada. Vanessinha, linda. Gente, eu já tinha até esquecido que eu estava de mão levantada aqui. Mas
Eu quero dizer uma coisa que é o seguinte, que estava diante desse assunto todo, né? Todos nós passamos por perdas, ou nessa ou em outra vida, né? Mas quando meu irmão também teve câncer e estava numa fase terminal, ele estava com ele era um homem lindo, assim, fisicamente, né? Eu tô falando isso que não era só fisicamente, mas estou falando isso para chegar onde eu quero chegar, que eu fui vendo aquele corpo definhando, né? Tipo, quando você vê imagens, né, de pessoas no processo de fome extrema, né, pele e osso. E eu fui vendo essa transformação, né, um cara jovem morreu muito novo aqui nesse espaço-tempo, né, 56 anos, 50 e poucos anos. E eu vi assim, eu tive a Lu falou de presente, né? Eu vi o meu presente enquanto muito presa ainda à forma, à aparência. E tentava olhar para ele para ver assim o ser de trás daquela forma horrível que eu estava vendo, na minha concepção, né, de belo e feio ainda nesse. Que é triste mesmo, né? Você vê aquela pessoa que você conviveu desde que você nasceu, num processo doloroso, né, da carne. E da alma também, da mente, enfim, né? Tá tudo junto, né? E porque também na doença, as pessoas na doença ficam muito confusas também, né? Na própria passagem, no que elas vivem, no que elas não dão conta mais, que elas davam. Isso tudo é um sofrimento, né? A gente vê na velhice quantos de nós envelhecemos e éramos muito ativos e de repente tem esse sofrimento. Não, eu não sou mais, eu atendo muito idoso, eu vejo esse sofrimento também, né? Do peso, da carne, da dor, da doença, da dificuldade, da velocidade da ação, tudo isso que nos pesa, né? Enquanto estamos aqui. Então, isso que a Camille falou, né, que ela falou também, quando você falou desse relato do Cristo, da sua dificuldade também, do medo da morte, né? Então, quando a gente vê a gente mesmo, através dos nossos queridos, amados parentes ou amigos, indo embora pela doença, ou pela morte, enfim, seja lá qual seja, e também das pessoas que ficam e sofrem com aquela dor, né? É que ainda a gente está muito conectado, né, com a forma e com a separação, né? Assim, aquele parente aquele amigo amado, aquele parente vai embora, eu vou ficar aqui. E tudo que eu vivi vai acabar com essa pessoa, assim, acabou. E agora, né? E inclusive as crenças, né? Onde que tá, que lugar que ele deve estar, se está com Deus, se não está, se está sofrendo, se não está, se está, enfim, a gente ainda está ainda muito. Eu acho que esse estado de unificação, ele deve ser um lugar, porque a gente ainda, eu sinto assim que a gente ainda está engatinhando, né? É um lugar assim tão magnífico que essas coisas não vão mais pesar para nós, né? Assim, a gente tem lampejos, a gente tem situações, né? Como a Gi trouxe, né? Num estado de presença pleno, a gente sente isso. E como a Lu também falou, né? A gratidão por aquele que foi, por tudo que vivemos com ele, por ter partilhado esse amor, ou até a dor da convivência, para a gente entender que, nossa, quando separa que a gente sente a falta que faz, né? O amor, por que que eu briguei tanto, enfim, todas essas coisas que nos move, né? Que nos faz voltar de novo para esse lugar, né? Meu Deus, quando alguém morre, meu Deus, que eu estou fazendo dessa vida? Né? Amanhã pode ser eu, e as pessoas vão ficar aí, aqui, nesse mundo, né? O que eu estou fazendo da minha vida, de cada instante? Por que esse amor é isso, não expande?
tanto sempre, né? Por que eu estou sempre agarrada ainda, né, nesse sofrimento? E quando meu irmão faleceu, uma amiga me deu uma música muito linda do Mateus Aleluia, que é um cara que começou a compor com 70 anos, e a música fala: vamos celebrar as cinzas com amor, né? Assim, vamos celebrar as cinzas com amor. E eu lembro, assim, que, nossa, isso aqui, aquilo alimentou meu coração, assim, porque no dia que ele morreu, eu fui para uma escola que eu fazia acupuntura na época, e eles me acolheram, e ela falou: escuta essa música. E eu que fazia comida naquele dia para todo mundo e tal, e aí eu fiquei lá fazendo a comida, escutando essa música. Então é isso, né? A gente conseguir celebrar as cinzas também com amor e gratidão, né? Porque como a gente tem estudado nesse livro, tudo é uma experiência, e quando a gente olha com amor para essa experiência, tudo vale a pena, né? Tudo é história, mas também é amor, né? É a gente tentar olhar tudo com amor. Acho que é isso que Cristo veio ensinar, né? É isso. Desculpa agarrar vocês aí um pouquinho mais. Um lindo dia para vocês. Lindo dia para nós. Gratidão, Flávia, por compartilhar. Marley também colocou aqui nas mensagens. A unificação deve ser o melhor lugar, onde a ilusão do sofrimento acaba. Vamos juntos, vocês me dão força todos os dias, amo vocês. E é isso mesmo. Hoje já é muito Obrigada. mais leve, né, Flávia, do que foi um dia. E vai Com chegar o dia certeza. do sofrimento, como Vanessa falou, a gente vai estar nessa revelação total, não vai haver mais sofrimento, só compreensão. Obrigado pelo amor de todos. E você? Cheire. Depois diga qual é o dia do seu aniversário, para a gente cantar bolinho. Amanhã. Ai, como a gente está mandando bolinho no grupo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ótimo dia. Igualmente.